Olá, meus queridos! Sou sua irmã em Cristo, Carmen Henneman. E o nosso vídeo de hoje trará a parte 1 de uma das palavras mais nobres mencionadas em toda a Bíblia. E esta é a palavra amigo. Ela é mencionada muitas vezes por muitas pessoas, mas especialmente por Jesus, o nosso melhor amigo. Como vimos em nossa introdução da semana passada, devido à forma como esse evento se deu dentro do texto que vamos usar entre Jesus e Judas Iscariotes, o nosso tema então foi denominado como alto valor. E esse tema sugere e também nos direciona a pensar e a crer que para Jesus não há acepção, não há discriminação, não há diferença ou indiferença entre indivíduos. Ele nos trata todos da mesma forma, não importando o que fazemos ou o que fizemos no passado. Daí o termo alto valor. A forma como ele nos olha, como ele nos considera, como ele nos ama, revela o alto valor que ele nos dá e nos dará sempre. Bem, como texto base, continuaremos usando Mateus 26:50, que é a mesma referência que usamos na semana passada. O grego original do Novo Testamento nos mostra esse texto como o vimos aqui. E assim leremos: Rode Iesus eipen autor, retaire ephiropare, tot preseutontes epebalontas heiras, epiton Iesun kai ecretesan auton. Como eu lhes falei na semana passada, esse é um texto bastante profundo e também muito completo no seu contexto e conteúdo, como devemos saber, uma vez que é a palavra de Deus. Porém, apesar de ele em seu todo ser completo, eu vou basear todos os nossos comentários, argumentos, análise e definições nesta parte que está bem aqui, que representa a pergunta central do texto. Retaire ephiropare. Nisto ou sobre isto vamos basear ou fundamentar tudo que vamos falar a partir de agora. Porém, para familiarizar-nos melhor com o contexto desse texto, vamos ao que diz o nosso idioma português. Esse é o mesmo texto que você vê aqui em cima. E Jesus lhe disse: Amigo, a que vens? Então chegaram e, lançando mão de Jesus, o prenderam. A partir daqui já vimos que vamos falar da palavra em si, vamos enfatizá-la, especialmente em base a esta pergunta, mas vamos relacioná-la com aquele indivíduo que geralmente nos traz uma lembrança bastante amarga e bastante negativa, que foi Judas Iscariotes. Bem, desde aqui então vamos ver que esta pergunta, que esta classe de comunicação, vamos dizer assim, que houve entre Jesus e alguém mais, foi nada menos que Judas Iscariotes. Então, o que eu fiz aqui foi que eu trouxe novamente a parte central do texto, que é esta pergunta. Amigo, a que vens? Do original grego, retaire, ephiropare. Agora, uma coisa importante que quero explicar, caso você saiba, gramaticalmente falando, ainda que no final desta frase, ou desta sentença, ou desta linha, não exista um ponto e coma que em grego representa uma interrogação, esta frase é uma pergunta. Por quê? Porque essa pequena palavra aqui, esta letrinha que representa uma palavra no grego, é um pronome relativo usado em contextos de interrogação. Então, este ro aqui representa toda a ênfase de uma indagação, ou de uma interrogação, ou de uma pergunta, no que se refere a todo o texto. Literalmente, o ro seria para quê ou por quê. Então, a partir daí, lemos toda essa sentença como se lê uma pergunta. Vimos também que o F aqui se refere ao propósito ou à razão por que algo acontece. O verbo parei se refere a por que viestes, ou por que estás presente, ou por que estás aqui. E o retaire é a palavra amigo, amigo especial,
como vimos rapidamente na introdução e que vamos conhecer hoje de forma mais ampla. Então, eu menciono isso só para dizer duas coisas. Tudo o que vamos falar a partir de aqui se baseia na pergunta central, que é a parte central do texto, e que é esta que vemos aqui, retaire F ropare. Como pergunta, retaire F ropare, ou amigo, por que viertes, ou a que vens? Tomando em conta que o ro é um pronome relativo interrogativo, ou seja, que só se usa quando se trata de uma pergunta. Veremos então, como mostrei na semana passada, dividimos este tópico em 3 partes. Hoje estamos tratando da parte 1, e a parte 1 aqui trará como base as perguntas de análise, como foi o que eu expliquei na semana passada. Dentro das perguntas de análise, vamos tratar com Filos, que é o amigo comum, como já lhes expliquei mais ou menos, o retaire, que é a palavra base que Jesus usa para falar com Judas e que é literalmente amigo especial. E vou tratar de responder a esta pergunta: por que Jesus chamou Judas Iscariote de amigo especial, ou seja, retaire, como vimos no texto original grego, quando ele não era nem mesmo um amigo comum? Por que será que Jesus fez isso? Será que ele estava zombando de Judas? Será que ele estava tratando de confundir aquele discípulo que já estava confuso por ele mesmo? O que será que Jesus estava querendo fazer? Qual era realmente a sua intenção? Vamos ver se entendemos isso mais tarde. E também vamos ver, nesse contexto, o que significa esta palavra, ou seja, a palavra retaire, que Jesus usou para referir-se a Judas Iscariotes. Na parte 2, que vai ser na semana passada, entraremos nas perguntas-chave ou perguntas principais a partir desta parte inicial. Então, como parte-chave de todo o nosso comentário relacionado a esta pergunta principal, por que viertes, vamos entrar na vida de Judas Iscariotes e vamos conhecer um pouco sobre ele, sobre o homem Judas. Por exemplo, qual foi sua profissão? Como era seu caráter? E quando falarmos de caráter, vamos falar dos seus hábitos, incluindo os seus maus hábitos. E também vamos tratar de conhecer um pouco o seu passado. Como foi seu passado? De que família veio? Como será que podemos conhecer algumas das experiências passadas ou na vida passada de Judas Iscariotes? Falaremos rapidamente sobre o plano. E quando eu falo sobre o plano, eu falo sobre aquele plano de traição a Jesus. Por exemplo, como foi que ele contactou as autoridades e negociou sobre o preço de Jesus, que foram, como já sabemos, 30 moedas de prata? Quem foram essas autoridades? Qual era o nível hierárquico daquela autoridade dentro daquela época de Judas e Jesus? Vamos falar sobre os guardas. Como foi que ele conseguiu contactar ou informar os guardas sobre quem eles deveriam prender quando ele desse o sinal? Vamos falar do lugar, o lugar que Judas escolheu para operar ou executar a traição contra Cristo. E também vamos falar do sinal, o sinal da traição, que foi o beijo que ele deu no rosto de Jesus. Será que aquilo teve algum simbolismo histórico que não conhecemos? Vamos falar de tudo isso na semana que vem. Também veremos se encontramos a equivalência daquelas 30 moedas de prata com o nosso valor econômico hoje. E vamos ver então na nossa época quanto será que valeria, qual seria o preço de Jesus segundo Judas Iscariotes, de acordo com aquele monte ou aquele monto de dinheiro que ele recebeu. Agora, será que Jesus não sabia de tudo isso? E se sabia, por que o permitiu? Tudo isso vamos falar na próxima semana. E na última semana, que será a parte 3, vamos então entrar nos momentos, ou no momento final de Judas Iscariotes. E vamos ver qual foi a resposta que ele deu a Jesus quando Jesus perguntou, amigo, por que viertes? E vamos ver então, será que Judas pensou alguma coisa? O que será que ele sentiu quando Jesus perguntou isso? E por que tomou a decisão que tomou? Vamos ver qual foi a sua consequência final. Foi positiva, foi negativa, foi boa, foi má, foi para a bênção ou foi para a maldição? Que tipo, que qualidade de consequência será que ele teve no final de tudo? E que podemos aprender com este exemplo? Será que há algo que nos ensina de positivo? Será que há algo de positivo que podemos tirar desta experiência de Judas Iscariotes? Veremos isso a partir daqui. Então, de acordo ao currículo de hoje, entraremos no que seria amigo. E esta palavra filos não é parte da nossa conversa, não é parte do texto de Mateus 26:50, porém,
Eu a trouxe aqui somente para fazer a diferença entre esta palavra e o retaire que Jesus usou para referir-se a Judas Iscariotes. Eu penso que uma das formas mais eficazes de aprender e não esquecer mais é usar o método da comparação. E quando eu falo em comparação, eu não estou falando comparar pessoa e pessoa, mas comparar termo e termo. Ou seja, usar a terminologia bíblica ou a terminologia gramatical para entender as diferenças entre os termos e também qual é mais profundo e qual não é muito profundo. E também como é que esses termos se completam entre si. Então, para falar da palavra retaire, que foi a palavra que Jesus usou para referir-se a Judas, quando disse amigo, a que vens? Ele disse retaire efe roupare. Ou seja, retaire, como vimos semana passada, significa amigo especial. Porém, o que será que significa o outro termo amigo? Em grego existem diferentes termos, assim como também no hebraico do Antigo Testamento, porém aqui vamos tomar somente as duas palavras mais importantes que eu conheça, ou que eu conheço, e que se refere à palavra amigo. A primeira aqui é a palavra filos. Como vimos semana passada na introdução, literalmente podemos tomá-la ou entendê-la ou traduzi-la como amigo comum. Quando eu digo amigo comum, eu estou dizendo que é um amigo, e o amigo é sempre alguém especial. Porém, é comum no sentido de que qualquer pessoa pode ser um filos, porque, por um lado, é alguém positivo, é alguém agradável, é alguém que se pode chamar de amigo, porém, não é um amigo extraordinariamente especial. Não é um amigo, por exemplo, que está sempre presente. Às vezes acompanha, ou às vezes é um companheiro e às vezes não. Então, por isso, é um amigo comum. Comum no sentido de que qualquer pessoa ao redor pode ser um amigo filos. Então, a partir daqui, eu quero fazer comparação com o termo que Jesus usou para referir-se a Judas. Será que foi superior ao termo filos? Ou será que foi inferior? E então, a partir daí, vê a diferença. O que Jesus realmente quis dizer quando ele falou para Judas Iscariotes, retaire, efe rouparei, amigo, por que viestes? Ou a que vens? Como é a tradução que eu fiz aqui, ou que eu encontro no nosso português. Amigo comum é filos. Então, filos aqui pode ser entendido como um companheiro, também como alguém que é amistoso, uma pessoa fraterna, um camarada. Pode ser um colega, pode ser o que ama, ou literalmente um amante no sentido de que aquele que ama, que expressa amor, que dá amor. E esta palavra vem do presente do indicativo grego, filéu, que literalmente é eu amo, ou simplesmente amo, e do infinitivo filém, que também é amar. Ou seja, é a mesma palavra, eu só estou tomando a raiz. Aqui é a conjugação eu amo, como vemos aqui, e aqui é o infinitivo, quando o verbo ainda não está conjugado, certo? Então, amar e eu amo, tudo isso filém ou filéu, traz a mesma, ou vem da mesma raiz, filos, ou se traduz por filos. Esse é o conceito simples do filos. Agora, como podemos comparar esse filos com o retaire, que foi a palavra que Jesus usou para referir-se a Judas Iscariotes? Veremos então que, assim como mostrei lá na nossa introdução da semana passada, amigo especial é literalmente um retaire, ou um retaire é um amigo especial. E quando usamos a palavra especial, estamos mencionando uma qualidade que dignifica a própria palavra, e neste caso dignifica a própria pessoa. Uma pessoa especial não é qualquer pessoa. Uma pessoa especial não é aquela que tem as mesmas qualidades que qualquer um tem. Sabemos que não é, porque ela é especial, ela tem algo mais que os demais não têm, o que normalmente não se encontra nos demais. Então, retaire literalmente pode ser entendido como companheiro, também, ou seja, aquele que acompanha, e também um amigo especial ou um retaire é também entendido como um amigo igual. No inglês, eu encontro que retaire ou amigo especial é alguém que se iguala, ou seja, igual como mencionei aqui, um amigo igual ou que se iguala, que se põe no mesmo nível em que você está.
É alguém que combina facilmente, é alguém que coincide conosco em muitos aspectos. Alguém como nós, e coloquei alguém como tu, referindo-me a você, mas na verdade alguém como nós, ou alguém que está no nosso nível, no mesmo nível. E quando eu menciono no nível aqui, eu não menciono no nosso nível de compreensão, no nosso nível de educação, mas eu enfatizo aqui a parte ou aspecto de que um retaire é aquele que se amolda, aquele que se encaixa, aquele que é capaz de estar no nosso nível. Se é alguém que está muito além, ele é capaz de retroceder até colocar-se na nossa altura. Se é alguém que está muito mais baixo que nós, ele é capaz de subir no nível somente para estar no nosso mesmo nível de compreensão. Ou seja, é alguém que se encaixa, que tem essa habilidade de encaixar-se facilmente. É um amigo especial. Como menciono aqui, agora é especial porque todas essas habilidades de igualar-se, combinar, coincidir, ser comum de nós ou chegar ao nosso nível, o torna verdadeiramente especial, porque essas habilidades ou essas capacidades não é qualquer um que tem. Alguém que se molda a si mesmo, que se modela a si próprio, ao ponto de nivelar-se ao nível em que estamos, realmente tem que ser alguém especial, com capacidades ou habilidades especiais. É alguém que denota principalmente o sentido de estar perto, de conhecer bem. É um dos nossos, alguém íntimo, alguém que está próximo e especialmente alguém semelhante a nós. Semelhante no sentido que pratica as mesmas práticas, que faz as mesmas coisas e por isso pode entender-nos muito bem. É alguém que a Bíblia chama de idôneo. Que seria o idôneo dentro de um contexto bíblico? Uma das definições da palavra idôneo é alguém que está sob medida, alguém que está exatamente sob a mesma medida, não está nem mais e nem menos, não está nem muito grande e nem apertado, está na mesmíssima medida. Isto é um dos conceitos mais claros para mim sobre o termo idôneo. É um auxiliar imediato, ou seja, alguém com quem tu podes contar imediatamente, a tempo e fora de tempo, já seja que esteja próximo ou que esteja longe. É alguém com quem tu podes contar imediatamente. É uma espécie de sócio, alguém com quem tu divides ideias, opiniões, divides até amarguras, se for o caso. Tu divides, porque o sócio é aquele com quem dividimos responsabilidades, obrigações, trabalhos e até os lucros dividimos com o nosso sócio e que sempre está presente, ou seja, que está perto. Então, se observamos todas essas qualidades, consideraremos que essas qualidades aqui não são referentes a alguém comum, como o Filos, por exemplo, ou alguém similar ao Filos, mas por serem habilidades altas e muito mais altas, elas têm que associar-se a alguém que é literalmente especial. Então, alguém especial nos acompanha, ou seja, alguém que está perto, ainda inclusive que não esteja perto fisicamente, mas está perto no sentido de ser um retaire. É alguém que pode igualar-se, combinar, coincidir, alguém que pode inclusive chegar ao nosso nível para ser alguém como nós. E em toda essa habilidade de ajustamento entre a sua própria vida e nossa vida, então é alguém que encontramos sempre por perto, alguém que nos conhece bem, é alguém que podemos dizer, este é um dos nossos, ou este é um dos meus, alguém íntimo, alguém com quem podemos compartilhar confidências, é alguém com quem compartilhamos coisas que inclusive ninguém mais sabe, é alguém íntimo, alguém próximo, alguém que chega a ser semelhante a nós, ao ponto de que não nos estranha se chega a gostar ou admirar ou fazer ou trabalhar da mesma forma que nós, ou seja, sob as mesmas práticas. Alguém sob medida ou idôneo, como já mencionei, um auxiliar imediato, alguém com quem podemos contar a tempo e fora de tempo, não importando a hora, um sócio com quem se divide todas as coisas e alguém que sempre podemos achar por perto. Este aqui esses detalhes ou esses aspectos são apenas alguns referentes à palavra retaire.
quando Jesus olhou para Judas, o seu traidor, e um dos piores inimigos daquele momento, Jesus disse tudo isto aqui a ele, nesta simples palavra, quando disse retaire. Sem contar que retaire, como mencionei na introdução, também em alguns contextos representa aquele amigo do coração, ou aquele amigo de alma, ou aquele amigo realmente especial. Quando Jesus olhou aquele traidor, ele buscou em toda a sua lista de vocabulários a palavra mais alta, a mais nobre, a mais doce, a mais profunda, a mais impactante, para dizer: retaire, meu amigo especial, por que viestes? Ou para que viestes? Ou para que estáis aqui? Por que estás presente? A que vens? É a palavra que eu uso lá no começo como tradução. E o interessante é que Judas entendia bem a linguagem de Jesus. Ele conhecia o vocabulário que Cristo estava usando e ele sabia o que Jesus estava dizendo. E quando ele disse: retaire, meu amigo especial, eu sinceramente não creio que aquele homem não tenha sentido nada. Algo dentro dele deve haver ocorrido. Aquela explosão de emoções, aquela confusão tremenda entre aquela nobreza que ele recebia de Cristo e aquela miserabilidade que ele tinha dentro de si próprio, por ser um homem perverso. Então, a nossa discussão se baseia principalmente nesta palavra, porque esta palavra forma um total contraste entre o que Judas era e o que Jesus declarava que ele era. Jesus não estava mentindo, jamais mentiu, jamais mentirá. Porém, uma das coisas que eu observo na Bíblia, e quando leio especialmente o livro, a carta aos Romanos, eu observo que Deus sempre teve e sempre terá uma visão muito positiva sobre nós. Ele declara que somos mais que vencedores em Cristo, por exemplo, inclusive quando não somos vencedores sobre alguma coisa. A olhada de Jesus, o olhar dele, a forma como ele nos vê sempre será uma forma positiva e vitoriosa. Por isso eu tenho certeza que desde aqui Jesus já declarava para Judas Iscariotes. Vamos pensar entre linhas. Judas, talvez tu não sejas ainda, mas tu podes ser um amigo muito especial para qualquer um que esteja ao teu redor. Então, a partir daqui, vamos considerar todos esses conceitos e ver aonde chegamos com isso e como podemos responder aquelas perguntas principais. Veremos também que a palavra amigo vem ou se origina também do hebraico do Antigo Testamento. E aqui no hebraico encontramos, entre outros termos, este aqui que é o que mais se adapta ao meu comentário nesse momento, e eu gosto muito desta palavra, que é a palavra re. Lendo sempre da direita para a esquerda, porque assim é a forma correta de ler o hebraico, então lemos re. Re, literalmente, é um amigo pessoal. Amigo pessoal é aquele que está próximo, aquele que está perto, aquele que está de pessoa a pessoa, de amigo a amigo, aquele que está perto, aquele que está ao redor. Nesse sentido, um amigo pessoal, um amigo de confidências, ou seja, alguém que sabe coisas que ninguém mais sabe. Alguém que está sempre perto é o aspecto do retaire. Aquele que ama em todo o tempo, como nos menciona Provérbios 17. Em todo tempo ama o amigo. Então, esse contexto é parte da palavra re. E, por último, eu encontro que esta palavra re, ou amigo, no hebraico, se encontra mais ou menos 180 ou 187 vezes somente no Antigo Testamento hebraico, no idioma hebraico. Veremos, então, a pergunta, uma das perguntas principais que eu lhes menciono lá no início. Por que Jesus chamou a Judas Iscariotes de retaire, ou seja, amigo especial, quando ele não era sequer um amigo comum? Por que será? E aí eu volto com o meu argumento assim, bastante, eu diria, bastante humanizado, porque é algo que parece mais conosco do que com Jesus. Aí eu perguntei para vocês minutos atrás, por que será que Jesus chamou a Judas de retaire, ou seja, amigo especial? Será que Jesus estava zombando de Judas? Será que ele estava tratando de confundir aquele pobre discípulo que já estava por si mesmo confuso? Será que ele estava tentando desmoralizar ou envergonhar? Qual seria a intenção de Cristo ao chamá-lo de amigo? Bem, partindo do ponto de que
Conhecemos o nosso Jesus, porque é o nosso Salvador, e sabemos que ele não atua como nós, ele não atua carnalmente, ele não é hipócrita, jamais foi, jamais será. Jesus é o nosso amigo fiel, então eu creio que ele teve algumas intenções bem específicas e muito sérias aqui nesse texto. Por exemplo, eu creio realmente que quando Jesus chamou Judas de retalho, ele tratou de mostrar-lhe o valor que ele, Jesus, dava àquele homem. Vou ler outra vez a mesma sentença para mostrar-lhe o valor que Jesus lhe dava. Ou seja, Jesus nos ama mais do que nós podemos descrever, mais do que nós podemos imaginar, inclusive. Em base a quê? Em base ao preço que ele pagou lá na cruz do Calvário. E sabemos que ele morreu por pecadores como nós, incondicionalmente. A partir dali temos um valor tão alto e é tão indescritível para nós, porque este valor custou a vida do perfeito Filho de Deus. Por causa disso, ou a partir deste grande evento da sua morte, do preço que nós custamos, então, para Jesus, não há acepção, não há diferença, não há indiferença, não há discriminação. Por mais maus que sejamos, por mais perversos que sejamos, por mais negro que tenha sido o nosso passado, o seu valor por nós sempre será o mesmo e ele nunca vai mudar. Então eu creio que quando Jesus disse retalho, o meu amigo especial, para alguém que não era sequer um amigo comum, Jesus estava tratando de mostrar-lhe o valor que ele, Jesus, dava a Judas Iscariote, que era um carnal, um mentiroso, um enganador, alguém que estava fazendo o oposto do que eu penso que nós hoje pensaríamos fazer. Então ele era literalmente o traidor e Jesus estava tratando de contrastar o valor que ele mostrava com aquilo que Jesus dava ou mostrava por ele, certo? Então, a partir da morte de Cristo, temos um valor tremendo, e Jesus estava mostrando a Judas que ele também custava o mesmo valor que Jesus, em algumas horas, pagaria também por ele. Vemos também que Jesus o chamou de retalho para que Judas pudesse reconhecer, para que ele mesmo pudesse reconhecer. Aqui na primeira, Jesus declarava o alto valor que ele tinha. Aqui na segunda, Jesus queria que ele entendesse e que ele reconhecesse o seu próprio valor. Eu penso sinceramente que Judas estava tão cego, estava tão confuso, estava tão perdido, estava tão morto já em si próprio, que era impossível que ele reconhecesse por si só. Assim que Jesus, com esta palavra tão poderosa, tão profunda, tão excelente e com tanta excelência, quis impactar-lhe, quis sacudir-lo fortemente, dizendo amigo especial, quando ele não era, na verdade, nenhum tipo de amigo, e desta forma despertá-lo, ou acordá-lo, ou tirá-lo daquela cegueira, daquela dormência espiritual, daquela loucura em que ele havia caído, daquela escuridão em que ele estava enterrado, para revelar o valor que ele tinha, mas ao ponto de que o próprio Judas reconhecesse quão importante ele era. Se isso tivesse acontecido, eu imagino que Judas teria caído em si, teria talvez batido com a cabeça e dito: como posso ser capaz de fazer tal coisa? Eu estou cometendo um crime contra o Filho de Deus. Isso não aconteceu, porém, imaginando se houvesse acontecido, talvez esta fosse a reação de Judas ao reconhecer seu próprio valor. Também penso que Jesus fez isto para mostrar-lhe que Jesus não o rejeitou, apesar de toda a sua traição. Ou seja, o amor de Cristo continuou sendo o mesmo, porque o amor de Deus por aquele traidor continuava sendo o mesmo. Jesus havia vindo para pagar um preço por nós e nada anularia essa decisão divina. Portanto, a partir daí, o amor de Jesus, o amor de Deus através de Jesus não havia mudado. Portanto, Judas não havia sido rejeitado, apesar de que Deus, apesar de que Jesus sabia o que ele tinha no coração e o que ele faria, o que ele continuaria fazendo, apesar daquela profunda declaração de Judas. Imaginemos que se isso fosse hoje conosco, fosse você e eu, e Jesus falasse conosco usando-nos esta palavra. Eu imagino, assim, imaginando muito rapidamente, se isso fosse comigo, eu pararia na mesma hora, eu cairia aos pés de Cristo, talvez me sentiria tão envergonhada
por minha atitude perversa para com ele e com certeza mudaria. Porém, isto não aconteceu. E mesmo sabendo, mesmo Jesus sabendo que Judas não mudaria, ele não o rejeitou, apesar de haver colocado-se a si mesmo na mais baixa posição de uma relação social que era, neste caso, a posição da traição. Vimos também que, literalmente, como já mencionei, a palavra retaire, que significa tudo aquilo que já vimos minutos atrás, representa aqui a expressão mais doce, a mais nobre e a mais amorosa que podia se dar a um traidor. Ou seja, Judas não era digno daquela palavra, ele não merecia absolutamente nada. Porém, esse termo foi empregado a ele somente porque o amor de Deus não mudou, porque ele não foi rejeitado, porque o valor dele permaneceu íntegro e porque Jesus queria deixar claro o valor que ele representava para ele, segundo o que Deus mesmo havia decidido com relação a Judas Iscariotes. Em minha conclusão pessoal, ou seja, falando do que eu penso, quando eu leio esta palavra, amigo, a que vens, ou retaire, ropare, eu penso, voltando um pouco à introdução passada, se esta pergunta, amigo, a que vens, ou amigo, por que estás aqui, se esta pergunta fosse hoje dirigida a nós, se eu e você pudéssemos ouvir aqui com os nossos ouvidos, amiga, a que viestes? Amigo, por que estás aqui? Qual seria a nossa resposta para Cristo? Que diríamos nós a Ele? Ou será que ficaríamos mudos ou confundidos ou confundidas diante dele, como Judas esteve, por causa dos seus muitos pecados, por causa da sua consciência pesada, por causa da sua carnalidade, da sua perversidade? Enfim, qual seria a nossa reação? Porque apesar de que há muitos Judas por aí, como mencionei na semana passada, que são os que mentem, os que caluniam, os que amam o seu pecado mais do que a vontade de Deus, os que vivem mais para si próprios do que para Cristo, os que amam ao mundo e as coisas do mundo mais do que a própria santidade ou sistema ou processo de santificação que a Bíblia inclusive nos ensina. Ou seja, apesar de que há muitos Judas por aí, este não é o desejo de Deus para nossas vidas. Este exemplo está aqui somente porque Deus tem a intenção de ensinar-nos com os maus exemplos dos demais. E podemos aprender com os nossos erros e também com os erros dos demais. Não porque isto signifique um desejo de Deus para mim ou para você. Deus, na verdade, nos está advertindo a que não caiamos na mesma situação em que Judas Iscariote e outros semelhantes caíram. Então, o que devemos fazer a partir daqui? Devemos vigiar-nos, por exemplo. Não é assim? Devemos vigiar nossas palavras, o que dizemos, a forma como declaramos, o que falamos com a nossa boca. Devemos vigiar nossos passos. E, neste caso, devemos vigiar o que fazemos, o que planejamos fazer, como foi o caso de Judas. E devemos, sobretudo, vigiar as nossas decisões, especialmente aquelas decisões finais, que no caso de Judas não foi só uma decisão final, mas foi também uma decisão fatal. Devemos vigiar nossa decisão, porque elas nos marcam, e muitas delas nos marcam para a eternidade, como foi o caso de Judas Iscariotes. Ele recebeu o melhor de Cristo até no último momento da sua vida. Ele foi chamado de amigo especial quando não passava de um traidor. Ele teve chance de mudar de decisão, ele teve chance de se arrepender, ele teve chance de sentir-se envergonhado por sua perversidade contra aquele que somente fez por ele o melhor que alguém poderia receber, sem merecer, inclusive. Porém, ele decidiu não mudar, ele decidiu seguir em frente com seu plano e, afinal, a eternidade dele ninguém pode descrever. Eu imagino que se ele morreu, assim como pensamos, sem arrepender-se verdadeiramente, a sua eternidade será terrível e será para sempre. Então, cabe a nós observar experiências como essas e autoanalisar-nos. O que eu estou fazendo hoje? O que será que eu estou plantando? Porque dependendo do que planto, dependendo do que faço, dependendo do que planejo e executo, será a minha eternidade. E a decisão que tomemos hoje
não afete de forma fatal e cruel a nossa eternidade para sempre, como foi o caso de Judas Iscariotes, e que afinal este grande erro deste homem nos ensine algo proveitoso hoje. Então, a minha pergunta final neste ponto aqui é: somos realmente amigos de Deus? E se somos seus amigos, que tipo? Eu coloquei esta palavra marcada. Que espécie, que categoria de amigos de Deus somos nós? Se é que somos seus amigos verdadeiramente, então que tipo de amigos somos? E nesse ponto eu me lembro, por exemplo, lá no Antigo Testamento, a Bíblia diz que Abraão foi amigo de Deus. Ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. E eu me lembro que há um verso muito lindo relacionado com esta experiência de Abraão e Deus como amigos. Lá em Gênesis 18, verso 17, há uma pergunta muito profunda de Deus sobre a sua amizade com Abraão. Deus pergunta, ele fala, eu vou dizer assim, fala de si para si próprio e diz: então o Senhor falou consigo mesmo. Esse é o texto de Gênesis 18, 17. Acaso poderei eu esconder algo do meu amigo Abraão? Esta palavra é muito linda. Abraão foi amigo de Deus e no final de toda a história, o próprio Deus pergunta: acaso poderei eu esconder algo do meu amigo Abraão? Uau, eu gostaria muito um dia ser capaz de escutar esta palavra de Deus referente à minha vida. Por isso eu venho a esta pergunta: será que eu sou amiga de Deus? Será que nós já somos nesse tempo seus amigos? Será que Deus nos olha, nos vê hoje como amigos retaire? Que é a palavra que ele usou para Judas, e usou em verdade, usou verdadeiramente com muita honestidade. E se somos seus amigos, que tipo? Que classe? Que categoria de amigos somos? Que qualidades temos como amigos de Deus em nossas vidas? O Senhor nos ajude a entender esse texto com profundidade. E eu oro para que este tema nos traga uma nova visão, especialmente referente ao relacionamento, a um relacionamento mais completo e mais íntimo com o nosso especial amigo Jesus Cristo. Hoje, na parte 1, somente tivemos um vislumbre muito rápido. Na parte 2, vamos completar o que seria a sequência desse poderoso tema sobre o retaire ou ser amigo de Deus. Então, é uma bênção para mim estar contigo aqui e espero ver-te na semana que vem em nossa parte 2, a fim de completar o que hoje apenas começamos. Hoje foi a parte 1, semana que vem parte 2 e aqui quero ver-te novamente, ok? Então, te espero aqui para a nossa segunda parte. Bye, bye!